Vamos falar então sobre o polêmico projeto Escola Sem Partido. Vou ler aqui a mensagem dos ouvintes, aí o Cleiton já vai falar. Olha só, a Creuza Alarcon. Boa tarde. Meus filhos estudaram desde o primeiro ano e até o colegial no Perches. Um dia fui a uma reunião de pais e uma mãe entrou fumando no pátio. E a dona Minerva deu uma baita bronca e colocou para fora da escola. Se hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, devo à dona Minerva, mulher de fibra. Pena não termos mais a dona Minerva nas escolas. Deixa eu ler aqui outra mensagem. Nani, bom dia. Ele escreveu antes do meio-dia. O projeto Escola Sem Ideologia é em si a imposição da ideologia da extrema-direita nas escolas, porque só serve para impedir a consciência crítica e fazer dos alunos futuros cidadãos sem opinião. E radicalizando, não se trará mais escolas religiosas ou que possam aplicar técnicas de educação. Esse tipo de proposta do Bolsonaro é a ponta da lança da implantação do nazismo. É isso que o vereador alimenta no íntimo, é o que diz o Carlos da Boa Vista. Mas tem gente que fala bem também, viu? Olha aqui, boa tarde, Nani. Esse projeto Escola Sem Partido é bom, porque a maioria dos professores são do PT. Eles ficam nas escolas falando mal do governo, eu já vivi isso quando eu estudei, é a opinião da Joana. Vereador Cleiton, fala sobre seu projeto, então. Então vamos lá, Nani. Vamos começar falando do nome. Todo mundo está me indagando, puxa vida, escola sem partido, por que escola sem partido? Nós temos que ser partidários. Escola sem partido, não estou falando de partido político, estou falando de posições. Você não tomar partido, seja ela política, ideológica ou até mesmo religiosa. Então é uma escola que vai dar liberdade para os alunos pensarem. Então, como disse aí o nosso ouvinte, que ele falou que eu estou cerceando o aluno de pensar, não. Eu quero gerar dentro da sala de aula o debate com os alunos, para que tenha o debate concreto, não impor uma posição, seja ela qual for, política, religiosa ou ideológica. Então, na verdade, o que o nosso ouvinte falou, não lembro o nome dele. O Carlos. Carlos, o que ele falou, na verdade, é o inverso que diz o projeto. O projeto não diz que eu estou cerceando o aluno de pensar, não. Inclusive, se a gente pegar o artigo 1 aqui do projeto, eu vou ler para vocês, tá? Os incisos. Inciso 1, liberdade de aprender e ensinar. Inciso 2, liberdade de consciência e de crença dos estudantes. O 3, pluralismo de ideias. O 4, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O 5º, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral de seus filhos, que é assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos. E o 6º, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca em relação ao aprendizado. Então vamos lá. Eu quero isso. Se ele é contrário ao meu projeto, pode ser, é isso que eu quero gerar esse debate para que nós chegamos num acordo. Vou falar ao contrário, então. Vamos ver se fica legal o contrário. Não liberdade de aprender e ensinar. Não liberdade de consciência e crença dos alunos. O não pluralismo de ideias. O não à neutralidade política, ideológica e religiosa. Então pronto, vou ficar nesses 4. Então, é isso que eu penso. Eu quero, na verdade, não estou cerceando nem o aluno de pensar e nem o professor de ensinar. O professor tem as crenças dele, tem as ideologias dele, tem o lado político dele. Ele pode colocar isso desde que ele gera o debate. Ele não cercia algumas crianças ou alguns adolescentes, como nós temos aqui. Por exemplo, eu não vou citar o nome da pessoa, porque isso aqui eu peguei em rede social. Mas é um aluno da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele diz assim no blog dele: está se tornando algo insuportável. Estamos numa fase crítica da nossa educação. Minha preocupação maior é com o Enem, não com Lula, nem Dilma e nem Temer. Ele se queixa no blog dele. Em outro blog, uma aluna de Governador Valadares fala assim, ó: o pior de tudo é que você tem que fingir que concorda com os professores, pois corre o risco de ser perseguido em suas notas. Então, assim, é esse tipo de militância que eu sou contra. É esse tipo de imposição por poucos professores. Eu não concordo com o ouvinte falou que são muitos, não. Não, muitos são sérios. São poucos professores que ainda querem doutrinar nossas crianças e nossos jovens. Agora, Cleiton, como desvincular a ideologia do professor?
Porque eu estava debatendo com o Ivan, o professor ele é muito sério, a gente sabe disso, entendeu? Certeza. E com certeza é minoria, né? Um professor política partidária em sala de aula, eu acho que isso acontece muito pouco, né? E eu te pergunto, porque o seu projeto ele é muito incisivo nessa questão, né? O professor não pode levar os alunos a ter uma opinião que é diferente da família do aluno, diferente dos pais do aluno. Mas e aí? A hora que ele entra na internet, ele está sendo doutrinado. A hora que ele está com um pastor, ele está sendo doutrinado. Com um padre, ele está sendo doutrinado. No centro espírita, ele está sendo doutrinado. Numa roda de amigos. Então, como desvincular a ideologia, a doutrina, sendo que o professor está lá justamente para ensinar? Certo. Você falou de alguns pontos aí que são opcionais. Eu posso estar na igreja ou não. Eu posso estar na internet ou não. Eu posso estar numa roda de amigo ou não. Agora na escola tem que estar. Então é essa vulnerabilidade do aluno que o professor acaba usando em benefício próprio, vamos dizer assim, do militante. Não estou dizendo de todos os professores, estou falando do militante. Então assim, se eu não concordo com o que aquele pastor pensa, Nani, concorda comigo que eu não preciso ir na igreja? Se eu não concordo, Tayla, com aquilo na internet, eu não vou deixar meu filho entrar naquela página. Inclusive, existem bloqueadores de internet, você pode bloquear algum assunto, alguma faixa etária, por exemplo, 16, 18 anos, você pode bloquear isso na internet, já tem esses bloqueadores. Então, isso são opcionais. Ou eu vou ou eu não vou. Agora, a escola não. A escola, o aluno fica vulnerável àquele professor. Então, se aquele professor, Ana Paula, tem a intenção de doutrinar, é ali que ele vai doutrinar. Porque ali não tem como, o aluno tem que cumprir a grade dele curricular. Como ele disse aqui, o aluno do Rio de Janeiro, ele está preocupado com o Enem, ele não está preocupado com Dilma, com Lula, com Temer. E aqui, ó, isso aqui é de uma rede social, tá? Um professor falando. Minha vingança a essa bancada da direita será dentro da sala de aula. Minha vingança a essa bancada da direita será dentro da sala de aula. O que será que ele está querendo dizer com isso? É contra esses. Não são contra os professores. Não sou contra a liberdade de pensamento. Não sou contra até mesmo o posicionamento dessa professora. Eu acho que ela tem que se posicionar, sim. Mas ela também tem que deixar livre o debate. Não perseguir o aluno, não impor para ele alguma coisa, perseguir ele com notas, com alguma coisa assim. É isso que nós estamos querendo coibir dentro das escolas. Ana Paula? Cleiton, aqui na cópia do seu projeto de lei na justificativa, no 4º item, liberdade de ensinar, assegurado pelo artigo 206 da Constituição, não se confunde com liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, mas a escola não tem o livre-arbítrio de ensinar no cunho pedagógico as limitações de cada um, as diferenças dentro da sala de aula, porque muitas vezes alguns alunos são diferentes, têm ideias diferentes, concepções diferentes. Não é legal um debate em sala de aula, visto que a liberdade de expressão é, sim, um direito da Constituição recente? Concordo. Você acabou... Eu nem preciso responder. Você acabou de falar. Eu quero gerar esse debate. Eu quero gerar, como está aqui no inciso 3, pluralismo de ideias. Hoje não tem isso. Hoje, se você pegar o que está acontecendo nas escolas... Ó, eu trouxe material aqui, Nani, para vocês verem, depois vocês podem confirmar. Isso daqui parece mais uma campanha política. Está falando de Lula, Dilma, e logo embaixo da apostila, Bolsa Família, ProUni. O porquê levar sempre para o mesmo lado? Pega aquele dos professores. Aqui, ó. Esse aqui também, de cima. Aqui, ó. Vamos lá, vamos por partes. Esse aqui é um material... Não, isso aqui é um material que é distribuído nas escolas pela APOESP, dizendo fora Temer. Eu acho que isso não é um assunto único que tem que ser pautado. Isso aqui mostra posicionamento político. Isso aqui não está gerando debate, isso aqui está impondo algo para os alunos. Se você pegar aqui, ó, inimigos do povo, deputados paulistas que votaram a favor da PEC 241. Então está falando que nós somos inimigos do povo, eu também concordo com a PEC. Isso aqui pregado na porta da escola. Cleiton, mas me explica, não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente? Eu queria que me explicasse só essa parte. Essa não há liberdade de expressão, é não impor algo.
A liberdade dele pensar e debater, ele pode. Não é diferente. Ele pode debater, mas agora impor algo, principalmente para os alunos que estão em sala de aula, vamos falar, seja ela política, ideológica. Isso chega também, a ideologia de gênero também chega lá dentro. Como? Cerceando. Por que não debater ideologia de gênero? Essa questão sexual, viu? A Tayla já vai fazer a pergunta também. É algo que tem que ser debatido, né? Não se incentivar para um lado ou para o outro, mas que tem que ser debatido porque é algo que faz parte dos alunos, das rodas de amigo, as diferenças, né? Às vezes o aluno não consegue debater dentro de casa isso, o Cleiton. Concordo. Né? Tem aluno, tem criança que não consegue debater. Tem medo de debater dentro de casa, de repente a escola seria um reduto interessante. Exato. Inclusive, você teve até agora, Cleiton, uma questão mais política, né? Ideologia política, mas a gente tem alguns ouvintes que mandaram algumas opiniões também, falando justamente da questão de gênero, da questão da opção sexual dos alunos. A Ana Maria Prado, que é uma ouvinte, mandou uma opinião aqui em relação ao projeto e ela afirma que, para ela, na visão dela, esse projeto é uma tentativa de impedir os debates que são necessários sobre gênero e palavras dela. Ela diz que ela acredita que há no armário da Câmara Municipal uma bancada que é homofóbica e que se arrepia com a palavra gênero. Esse projeto é uma tentativa de evitar a discussão em torno da opção sexual dos alunos da ideologia de gênero? O pano de fundo do projeto é esse, Cleiton? Não. O pano de fundo é como eu falei, impedir que os militantes estejam dentro das escolas, seja ele qual for, seja militante religioso, seja um militante político, ou seja um militante ideológico. Você entendeu? Eu sou cristão, sou evangélico. Se tiver alguém dentro de alguma escola pregando para o aluno só o cristianismo, fala comigo. Se não der liberdade para que os alunos falem de outras religiões, pode vir falar comigo. Eu não estou me privando, me protegendo atrás da minha religião, me protegendo atrás da minha crença. E vamos ser sinceros, gente. Esse material aqui é conhecido nacionalmente, né? Vocês viram, né? Essa apostila que ensina a criança, ó, aparelho sexual e companhia. Um guia inusitado para crianças descoladas. Vamos lá, quando a gente fala de ensino municipal aqui em Limeira, nós falamos de crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Você acha que uma criança de 5 anos, 6 anos, tem... vamos dizer assim, consciência para discutir o que é gênero? Uma criança de 5, 6 anos? Será que a gente está ajudando na instrução ou eu estou confundindo a cabeça da criança? Uma criança não tem condições mínima intelectual de pensar sobre isso. Uma criança não tem. Crianças descoladas, sabe o que eles ensinam? Que os pais são quadrados. Ele não, ele é descolado. Aonde isso, gente? Olha aqui, ó. Ensinando como é que se transa com uma criança de 6 anos. Essa apostila é da onde? Essa apostila é uma apostila do MEC. É um livro do MEC, pode ver aí, né? Que ensina a criança. Eu peguei uma outra apostila, essa aqui eu peguei em Brasília. É contra isso que eu sou. Eu não tenho nada contra. Eu acho que tem que gerar o debate. A Nani foi bem feliz quando estava conversando com o Ivan, eu estava ouvindo no carro. Temos que gerar o debate, nós não temos que ter um pensamento único, nós temos que gerar o debate. Mas isso não tem, é inaceitável uma criança de 6 anos falar sobre como se transa. Sobre colocar aquilo naquilo que fala aí. 2 meninos juntos não tem problema, 2 mulheres juntas não tem problema. É errado para uma criança de 6 anos, você confunde a cabeça da criança. Olha só, os nossos ouvintes aqui, Nani, já é difícil levar ao aluno os conteúdos. Imagine controlar a ideologia do professor. Como isso será acompanhado na prática? Pergunta a Benedita Ramos. Então, uma boa pergunta, dona Benedita. Obrigado pela pergunta. Nós não queremos controlar nada. Se você ler o projeto, a gente só quer que apenas coloque o cartaz dos 6 itens que está na Constituição do que é o dever do professor. Coloque lá, para que o aluno tenha essa segurança que ele pode debater dentro da sala de aula. Porque se ele não debater, ele fala, professor, olha aqui, ó, eu tenho direito de debater, está escrito aqui na Constituição. Então, o que eu não quero é a militância. Vou repetir de novo, não quero a militância. E uma apostila que eu peguei, não sei se está circulando a nível nacional, a editora de Porto Alegre, que letra é essa? São crianças que estão sendo alfabetizadas, só para você entender. Aqui é uma cartela de bingo, onde a criança pega lá as sílabas para formar as sílabas. Eu não colocaria meu filho numa escola dessa nunca. A primeira palavra que é formar, policial, tudo bem. Segunda palavra, Dinomir. Dinomir é o nome do personagem do livro inteiro.
Terceira palavra, camburão. Quarta palavra, lê para mim, ó, Ana Paula. Maconha. Maconha. Cocaína. Loló. Você acha que isso é conteúdo para ensinar para uma criança? Não, Cleiton, nesse ponto, eu concordo com você. É que meu questionamento, que eu sou contra, né? Estou mediando o debate aqui, mas se me perguntar, acho que o projeto é muito exagerado, acho que não é por aí. Sou contra o projeto, mas são exemplos que você está citando, é óbvio. Agora, o professor não vai ensinar um aluno a usar droga, mas se ele falar sobre droga, falar sobre os perigos, é saudável. Então, assim, são exemplos que você está citando, a gente entende, mas eu não acredito que isso seja a maioria dos casos. Depende né? de como é ensinado. Depende de como isso é ensinado. Se eu ensino que é errado, eu ensino. Se eu falo que não tem problema, isso aí é para pessoas descoladas, para as crianças descoladas. Mas será que algum professor vai chegar em sala de aula e vai falar, gente, a cocaína faz bem, a maconha faz bem? Eu não consigo acreditar nisso. Então eu sou ingênua aqui. Não é possível, Cleiton. Me perdoa. Como um professor vai fazer Nani, isso? Me perdoa, Nani, então você é ingênua. Porque tem isso. Tem isso dentro das escolas, tem isso dentro das faculdades. Tem isso dentro das escolas, tem isso dentro das faculdades. Um debate desse Dinomir aqui, que é o menino, não, o debate dele. Tenho aqui uma redação que o menino fala. Deixa eu ver onde está aqui. Então não está aqui não. A redação que ele fala, que o irmão dele, aqui ó. Cheguei em São Paulo e encontrei meu irmão numa hora fria. Estão brigando pelo comando. Esse comando é uma facção criminosa. O que eu faço? Ele está jurado de morte. O que vocês acham que eu devo fazer? Você acha que uma criança tem que pensar isso? De uma pessoa que está brigando para ser líder de uma facção criminosa. E pergunta ainda para os alunos, o que você acha que eu devo fazer? Ô Cleiton, só para citar um exemplo a respeito da questão de ideologia de gênero, de homossexualidade também, a gente conversou com o Bruno Saleb, que é professor de História e Filosofia, e ele citou um exemplo, ele leciona, ele falou que em sala de aula ele mesmo tem exemplos de alunos na faixa etária de 12 Inclusive, Otário, vamos colocar essa entrevista amanhã, Sim, viu? Porque hoje não vai dar tempo, mas né? para citar um exemplo que ele relatou para a gente na entrevista, ele relata que ele tem um aluno de 12 anos que sofre bullying na escola, que sofre preconceito por conta da opção sexual, ele já tem uma inclinação e ele tem que abordar essa questão em sala de aula para que esse aluno não seja discriminado, né? Não sofra bullying dos colegas. Você falou que uma criança de 4, 5 anos não tem ainda condições de avaliar a opção sexual dela, ok. Mas quanto aos estudantes mais velhos, aos adolescentes, os que já estão numa fase avançada do ensino fundamental, do ensino médio, você acha que essa questão não tem que ser debatida? Porque preconceito existe e professores relatam que isso acontece em sala de aula. Concordo. Eu concordo plenamente com você. Vamos combater o bullying. Vamos combater o bullying. Vamos ser claros, então. Eu também sou contra o bullying. Também sou contra qualquer tipo de agressão, seja ela qual for. Seja contra homem, contra mulher, contra qualquer tipo de escolha sexual, religiosa ou política. Sou contra violência, sou contra bullying. Mas não sou a favor de discutirmos isso em sala de aula, seja qual for. Peraí. Até os 18 anos eu respondo pelo meu filho, não respondo? Então a responsabilidade é minha de educá-lo. Até os 18. Depois dos 18, aí eu não tenho como controlá-lo mais. Mas até os 18 a responsabilidade é minha. Então nós discutimos sobre bullying, nós discutimos sobre intolerância. Eu acho isso muito bom. Agora, tratarmos sobre opções sexuais dentro da sala de aula, eu sou totalmente contra. Olha, muitos ouvintes participando. Valquides Cabrini, o vereador está com toda a razão, tem que proibir a cartilha da ideologia de gênero. Outro ouvinte aqui, meu nome é Sandro, concordo com o vereador, eu tenho um filho de 5 anos e eu acho que sexo deveria, não, acho que ele está querendo dizer, não deveria ser discutido com crianças pequenas. Respeito ao próximo e o pai e mãe é o que tem que ser ensinado, é o que diz aqui. Deixa eu ler mais uma mensagem. Boa tarde, eu me encontro indignada com essa tal atitude do vereador. Com tantos projetos a serem criados, será que ele não vê? Maria José, é o meu repúdio ao vereador Cleiton, é a opinião da Maria José. Quer falar sobre o assunto, Bruno? Você também que já esteve do lado de lá, são temas muito difíceis, né? Aí entra nessa questão, a Câmara tem que discutir uma situação dessa? Eu acho que a discussão
ela sempre é bem-vinda. Desde que todo mundo participe em todos os lados, que haja o debate de todas as posições, quem é favorável, quem é contrário. No meu caso, eu sou favorável de alguns pontos, sou contra outros pontos. Mas a dúvida que fica é a questão mais técnica. Como é que se encaixa, nesse caso, o projeto da Escola Sem Partido, a questão da constitucionalidade, com os projetos, por exemplo, Plano Federal de Educação, Plano Estadual e o próprio Plano Municipal de Educação? Aonde que se encaixa o projeto da Escola Sem Partido? Então, se nós formos falar sobre ideologia de gênero, não entra nem no plano nacional, nem no estadual, nem no municipal. Isso aí foi proibido. Vocês devem ter acompanhado há 2 anos atrás isso. Então, isso aí foi proibido em questão de ideologia. Então, o primeiro ponto já se encaixa. Segundo ponto, eu não estou fazendo nada que é inconstitucional. Todos os 6 pontos que eu li estão na Constituição. Você entendeu? Isso está sendo analisado pelo STF ainda. A questão da inconstitucionalidade ou não do projeto. Está sendo discutido isso lá em Brasília ainda. Então, não é inconstitucional porque eu estou colocando só os 6 pontos constitucionais. Bem, mas o fato em si dele ser bom ou não, nós pedimos só que vai colocar esse cartaz para o aluno saber do que é que ele tem liberdade ou não, do que pode ser falado em sala de aula ou não. É só isso. Então não tem nada, estou cerceando o professor, não, eu estou alertando. Já existe, se a gente pegar aí, eu acho que é o Disque 100, Bruno, que fala sobre qualquer abuso sexual, qualquer coisa assim. Então, o Disque Denúncia é o Disque 100. E o aluno que se sentir coagido pelo professor, ele pode ficar também no Disque 100. É só isso. Não tem nada de exorbitante no projeto. Fala, é polêmico o assunto? É polêmico. Vamos questionar? Vamos debater? Vamos debater. É pertinente para a Câmara? Eu vou responder para você, Dani. É pertinente, porque nós estamos ali como os representantes do povo. E os colegas, como é que estão os vereadores em relação a isso? Porque eu estou lá praticamente todos os dias e a gente sabe que tem vereador que não quer tocar nesse assunto. Ó, semana passada... Ô, Cleiton, se você não ficar em cima, seu projeto vai ficar parado na comissão, vai. Entendeu? Ontem eu conversei... Assim, então que os vereadores deem as caras e votem. Ah, eu sou contra, eu sou a favor. Primeiro tem que saber se o projeto é constitucional ou não, né? Se vai passar na Comissão de Justiça, porque também tem essa questão, né? Tem até um ouvinte aqui, o José do Grota, ele fala que é inconstitucional esse projeto. Então ainda tem essa fase ainda, né? Tem. Eu conversei ontem com alguns nobres lá da comissão da CCJ, e eu pedi para eles analisarem com carinho. Fiz até o pedido para o Anderson Pereira para a gente fazer uma audiência pública. Para a gente debater sobre esse assunto antes de tomar qualquer posição. Seja na comissão ou seja para ir a plenário. E uma coisa é verdade, tem bastante gente que me apoia. Alguns vereadores, como eu fiquei fora a semana toda, ontem alguns vieram me procurar. Puxa, eu quero entender mais sobre o projeto. Tem uns que nem sabem do que é o projeto. Então tem outros que apoiam. É claro que tem aquele que é contra e tem aquele que está em cima do muro. Então por isso que eu acho que a gente tem que gerar o debate. Eu sempre vou me posicionar, Nani. Você me conhece já há algum tempo. O Carlos da Boa Vista, ele está dizendo aqui, olha só, o vereador está manipulando a entrevista. A discussão não é política de gênero, mas censurar o professor de ter opinião. Dizendo de novo. Então tem que ler o artigo 1 de novo do projeto. Vamos pegar aqui o projeto de novo para ele entender. Como que ele chama? O Carlos da Boa Vista. Carlos da Boa Vista, liberdade de aprender e ensinar. Estou dando liberdade ao professor. Estou dando liberdade para ele ensinar. Eu não quero que ele não fala da ideologia dele. Pode falar. Desde que ele gere o debate. Que ele não imponha a opinião dele. A opinião dele não tem que ser imposta. Tem que ser discutida. É isso que é democracia. É a mesma coisa que eu chegar lá então agora, por exemplo, faz de conta que eu sou o presidente da Câmara, Bruno. Chego lá com um projeto, imponho e falo, vamos votar isso aqui agora. É democracia, é isso, Bruno? Não, nem um pouco. Pronto. Eu não quero que o professor faça isso com o aluno. Tá certo A, B, C político? Não. Esse partido é certo, esses outros são tudo extrema direita. Não. Não, vamos debater tudo. Eu acho que o senhor é de extrema direita. Não, todo mundo está falando isso daí, mas e o Bolsonaro? O senhor está gostando, né? Até a Ana falou que ia fazer essa pergunta, né, Aninha, né? Tá gostando da fama do título do Bolsonarinho de Limeira? Aliás, o Ivan Schutzer falou, o Bolsonaro é um terrorista. Concordo com o Ivan. Fala, vereador. Assim,
Quer continuar a pergunta ou já? Não, ela queria saber, né, Aninha, se ele tá Eu queria gostando do saber título. da fama de bolsonarismo. Ó, a gente tem 1 minuto para acabar o programa, senão, olha, o padre Danilo já tá lá, né, padre? Então, vamos rapidinho. Só para concluir, porque assim, limitar alguns tipos de discussão, isso no outro projeto também, que tirava aí os agnósticos e os ateus de um fórum de discussão, agora tirando alguns tipos de discussão de dentro da sala de aula, não é uma posição, é muito, talvez, que cerceie a liberdade de expressão mesmo, na questão das minorias? Vou responder sua pergunta primeiro, depois eu respondo sobre o Bolsonaro. Rápido, vereador. Tá, bem rápido. Eu não cercei ninguém, nem nenhum projeto, nem nenhum outro. Não cercei nada. Inclusive, você pode ver, eu posso discutir qualquer assunto dentro da escola, desde que seja democrático. Segundo, no projeto lá do intolerância, aquilo lá é sobre intolerância religiosa. Tem que ter todas as religiões. Inclusive ateu. Mas se o ateu tem religião, ele vai participar. Ele tem alguma religião? Ué, a corrente dele é a religião de não se Qual ter que é a religião, corrente dele? ué. Ser mais, ser intolerante? Porque os ateus são todos intolerantes. Entraram lá no meu Facebook e eu vou passar para vocês. São todos intolerantes, só fala mal de padres, pastores, bispos. Qualquer pessoa que é religiosa, para ele tá errado. Então eles são intolerantes. É a mesma coisa, eu vi o debate aqui da semana passada, semana retrasada, não me lembro, do caso Bruno. Concordo com o Caio. Vamos fazer então um fórum contra a violência, contra a intolerância à violência da mulher. E colocar o Bruno nesse grupo. Ah, não dá. Não dá, gente. É coisa que a gente tem que Bruno, pensar. goleiro Bruno. Não, o goleiro Bruno, Colocar o goleiro Bruno. Não, ou então colocar o netinho de Paula. Não dá, gente. São coisas que não encaixam. Eles são intolerantes. Eles são intolerantes. Então vamos sim, contemplar todas as religiões. E questão do título Bolsonaro, eu nunca liguei para título, nunca liguei para apelido. Pode me chamar do que quiser, chamar de Cleiton. Meu nome é Aparecido, se quiser chamar de Cidinho, pode chamar, Bolsonaro, o que quiser. Eu vou atender todos com muito carinho. Mas gosta ou não? Ah, não ligo. Não ligo. Ele gosta, ele postou fotos com o Bolsonaro semana passada, né, na visita a Brasília. Verdade, verdade. Bom, muitas mensagens aqui, olha só, eu queria ler todas, né? Inclusive, tem ouvintes aqui, tá até um me criticando. Nani, você disse que religião é não ter religião, enfim. Enfim, olha só, o vereador Cleiton é professor ou educador? Qual a experiência dele na área da educação? Eu estou confuso. Outro ouvinte aqui, Denis, o projeto é correto, quero saber o que está sendo lecionado dentro da sala de aula. Posso responder a questão do professor? Pode. Se eu sou professor ou não sou? Não, não sou professor. Então quer dizer que em questão de saúde, só os 3 médicos da Câmara podem falar sobre saúde? Nós não podemos porque não somos médicos? Olha, a gente pode terminar amanhã, né, Bruno, essa discussão aqui. Inclusive, a Tayla fez uma entrevista com um cientista, não, com um professor, né? Professor de Filosofia e História, o Bruno Saleb, que leciona aqui na cidade já. E aí a gente vai continuar esse debate amanhã, viu, Cleiton? Muito obrigada pela participação. Quero agradecer todos os ouvintes. Me desculpem as mensagens que a gente não conseguiu ler. Amanhã a gente reproduz aqui novamente. É que não dá tempo, temos que cumprir uma grade aqui na rádio. Então, obrigada, Cleiton. Eu agradeço a todos aqui no estúdio, todos que estão nos ouvindo, que estão na internet. Obrigado pelo espaço.